Meu pastor. Vai. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta esta sessão. Boa tarde a todos que estão aqui, que estão nos acompanhando. Quero pedir ao nosso nobre relator, Tiago Ghiotti, para que faça a leitura da ata. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos membros dessa comissão. Ata da 26ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito. Aos 12 dias do mês de junho de 2023, às 14 horas e 15 minutos, foi aberta a 20ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito, a SEI, para investigar irregularidade junto à administração da companhia Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social, IMAS, Instituto de Segurança Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e fornecedores. Instituído pelo requerimento 575/2023, autos 1219/2023-21. Publicado no Diário Oficial do Município, número 8004, de 14 de março de 2023. O presidente Ronilson Reis abriu a sessão e o vereador Paulo Henrique leu a ata da sessão anterior. Submetida à votação, a ata foi aprovada, em seguida foram lidos os requerimentos, sendo todos aprovados. Não havendo nada mais a tratar, a sessão foi encerrada às 14 horas e 35 minutos, sendo convocada outra para terça-feira, dia 13 de junho, às 14 horas. Presentes vereadores Ronilson Reis, Elton Lemos, Tiago Ghiotti, Isaías Ribeiro, Paulo Henrique, Pedro Azulão Júnior. Secretariou a comissão, o servidor João Vitor Machado, fez assessoria de imprensa, o servidor Marcos Coelho e o procurador Matheus Camille Ferreira. Esta é a ata da 26ª sessão, senhor presidente. Obrigado. Hoje nós vamos ouvir o senhor Walter, e eu gostaria de perguntar, senhor Walter, boa tarde. Gostaria de perguntar que o senhor pedir ao senhor que nos informasse. O senhor aperta o botãozinho verde aí nesse microfone, desce ele para ficar mais fácil para o senhor. Pode descer ele para ficar reto. Isso. E eu gostaria de que o senhor nos informasse, por gentileza, o seu nome completo. Walter Manuel dos Santos. E qual que é a sua função hoje lá na Comurg? Gerente de manutenção. O senhor é gerente de manutenção. Ok. Senhor Walter, o senhor foi convocado como testemunha para a Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na administração da Companhia Municipal de Urbanização, Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social dos Servidores de Goiânia, IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS e fornecedores. O senhor se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nas respostas às perguntas que aqui lhe forem feitas? Sim, comprometo. Desta forma, o senhor está compromissado na forma da lei e tem o dever legal de dizer a verdade, sob pena de responder criminalmente. Saliento ainda que tem o direito ao silêncio em relação às questões que possam incriminá-lo. Se em algum momento o senhor achar que não deve responder, o senhor tem este direito. Senhor Walter, o seu cargo lá é gerente. Sim, gerente de manutenção. Gerente de manutenção. De manutenção. E há quanto tempo o senhor está lá? Há 6 meses. 6 meses. O senhor é efetivo? Não, sou comissionado. Ah, o senhor é comissionado? O senhor é indicado por alguém especial? Quem que é a pessoa que ele indicou para estar lá? Eu fui convidado pelo presidente Alisson a assumir esse cargo. Ah, então a sua indicação é do próprio presidente, né? Após o senhor ingressar na Comurg, quanto tempo depois o senhor assumiu o cargo de chefia ou esse cargo onde o senhor está atualmente? Eu assumi, a partir do momento que ele me convidou, eu assumi o cargo. Então o senhor assumiu imediatamente. O senhor tem 6 meses que o senhor está lá? Sim, tem 6 meses. E o senhor já foi para assumir esse cargo, né? Sim. O senhor tem algum parente que trabalha na Comurg, alguém que tem primeiro grau de parentesco com o senhor? Não. Não? O senhor tem alguma empresa que participa, ou que o senhor é sócio, ou que o senhor seja procurador, que presta algum tipo de serviço para a Comurg? Não. Não.
O senhor saberia nos dizer quantos veículos a Comurg tem hoje, falando de caminhões e das demais frotas também? Caminhão compactador, a Comurg tem 109. 109 caminhões. 109, compactador. Certo. E os demais veículos, o senhor tem conhecimento deste número? Posso dar uma olhadinha aqui, eu trouxe aqui anotado. Ok, fique à vontade. Além dos 109, tem mais 2 caminhões que faz serviço de guincho. Serviço de guincho? Isso. Tem mais 3 caminhonetinhas para serviço de socorro, sendo Hyundai. Uhum. Esses estão sobre minha jurisdição. Certo. Então, esses 115 veículos, ou 114 veículos, estão sob o seu comando lá. Isso. E, atualmente, desses 109 caminhões, quantos estão parados na oficina e quantos estão, de fato, condenados a ser sucata, dos 109 caminhões? E quantos estão rodando? Hoje, atualmente, quantos caminhões rodam? Quantos estão parados aguardando conserto e quantos, de fato, são sucata? Não tem conserto. Hoje estão rodando 44 caminhões. E o restante estão parados. Certo. Desses caminhões que estão parados, tem uma previsão de quantos caminhões podem ser recuperados ou consertados e voltar para a ativa? Ou como que o senhor... Senhor presidente, pela minha concepção, né, eu parto daquele princípio que caminhão parado é prejuízo dobrado. Né? Eu entendo que todos podem ser recuperados, mas naquela função da coleta de lixo, esses caminhões não têm mais condições, eles não dão mais conta. Não adianta levantar, porque para mantê-lo, o gasto é maior. Então, no entendimento do senhor, nos 44 caminhões estão rodando e 65 caminhões estão parados, que dificilmente eles tenham condições de voltar a ser produtivo. Esses 49, os 49 de 2019, esses caminhões é os que têm possibilidade de voltar a rodar. Okay. Os demais caminhões, os Ford e os Volvo, esses caminhões podem ser recuperados sim, né? Mas não nessa atividade. Para essa atividade, eles não conseguem mais trabalhar, porque ficaria muito mais caro mantê-los do que recuperar. Certo. Os caminhões que não têm conserto, eles ficam onde? Qual é o pátio, o local que eles ficam? É um depósito? Onde ficariam? Todos os caminhões ficam nos pátios da Comurg, nas oficinas da Comurg. Essas oficinas ficam espalhadas em lugares diferentes ou é tudo concentrado ali no mesmo local? Nós temos 3 coletas onde fica caminhão, que é a coleta 2, que é lá na saída para Bela Vista, a lá do setor Urias e a lá da Vila Aurora. Na Vila Aurora. Certo. Então, são 3 locais. 3 locais. Ok. O senhor é mecânico? Desde os 13 anos de idade. Então, o senhor tem experiência nessa função, né? Tanto aqui como fora do país. Certo. E quantos mecânicos tem lá no quadro dessa oficina na Comurg? Nos 3 turnos, nós temos aproximadamente, esse número, eu não tenho ele completo na minha cabeça. Ele não está aqui correto na minha cabeça. Eu posso dizer aproximadamente. Né? Sim. Mais ou menos 22 mecânicos ao todo, nos 3 turnos. 22 mecânicos. São 3 turnos? São 3 turnos. Além do isso senhor... entre eletricista e mecânico. Certo. Estes mecânicos, eles são efetivos da Comurg ou eles são contratados para trabalhar? O senhor tem um número para a gente? Quantos são efetivos?
Aqui, Quantos são contratados, comissionados? eu tenho os dois. Tenho o efetivo e tenho o comissionado. Só que eu não tenho o número deles aqui. Quem são e quem não são. Eu não tenho um número, não trouxe. Efetivos e comissionados. Tem as duas modalidades lá, né? Isso. Lá, né, tem algum engenheiro mecânico no quadro da Comurg que atende, no caso específico, a essa situação da oficina onde o senhor gerencia? Sim, tem um engenheiro mecânico lá. São quantos? Só um. Tem um engenheiro mecânico. O senhor saberia nos dizer o que está faltando para colocar esses caminhões que estão parados para rodar? E por que a demora em colocar esses caminhões em condições de uso? O senhor tem um diagnóstico disso para a gente? Na verdade, eu não sei informar isso para o senhor. Qual é o motivo que está atrasando a saída dos caminhões? Eu não tenho essa informação. Mas, no seu entendimento, com essa experiência que o senhor tem, inclusive internacional, é normal demorar tanto uma frota, recuperar uma frota, colocar para rodar? O que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Esses caminhões as quebras desses caminhões, a maior parte deles são as caixas automáticas. E essas caixas automáticas são americanas. E essas peças são todas importadas de fora. E, além disso, a mão de obra para essas caixas é especializada. E aqui em Goiânia, no nosso país, ela é muito, muito pequena. Então, é difícil você achar um profissional para mexer nessas caixas. Quando acha, demora demais a sair. Tem que esperar chegar a demanda das peças. Tem que importar as peças. Não seria o caso de haver uma manutenção preventiva e não uma situação paliativa ou de emergência para que a gente tivesse condições? Há um trabalho por parte do senhor como o gerente da oficina no sentido de fazer um trabalho preventivo para que esses caminhões tenham condições de fato de prestar o trabalho para a nossa cidade? Esse é um dos motivos da minha vinda para a Comurg. O convite foi feito justamente para isso. Para me qualificar, ajudar a melhorar a mão de obra e montar um plano de preventiva ou preditiva, que seria antes da preventiva, para nós melhorar esse serviço. Ok. E o senhor tem trabalhado nisso? Com essa... Sim, a gente vem tentando trabalhar. Mas nesses 6 meses que o senhor está lá, o senhor já tem algum resultado prático em relação a isso? Ainda não. Isso é importante para a cidade, isso é importante para a Comurg, né? A gente entende isso, mas ainda não está, o plano não está todo efetivado, porque a gente está tentando recuperar agora a mão de obra. Com a mão de obra recuperada, a gente vai montar e traçar o plano para isso acontecer. Ok. Qual é o gasto aproximado com a manutenção desses veículos mensalmente? Eu não tenho esses valores. O senhor não tem conhecimento? Não tenho. Os funcionários da oficina eles realizam mensalmente quantas manutenções destes caminhões, em média, na sua oficina? Senhor presidente, mensalmente eu não parei para poder, mas por turno é mais ou menos 10 quebras a 12 quebras diárias dos carros que estão rodando. Por turno? Por turno. Então, são 3 turnos. 3 turnos. Então, em cada turno desse, nós estamos diante de um quadro que, em cada turno desse, de 10 a 12 caminhões, tem algum tipo de problema. Intervenção. Pois é mais um motivo para se ter uma prevenção, né? Sem dúvida. Esse trabalho sem prevenção, vai chegar um momento que não teremos caminhões nem para recolher o lixo, né, que atualmente nós já temos de forma precária esses caminhões nas ruas fazendo isso, mas nós não vamos ter nem caminhões para recolher lixo. E o plano o senhor não tem ainda para fazer um trabalho preventivo? Ele ainda não está sendo executado. Quando um caminhão apresenta problemas, quem faz o diagnóstico do problema e decide quais peças devem ser trocadas? Esse diagnóstico é feito por quem? É por nós e os mecânicos que estão atendendo ali na hora. Mas aí, antes deste caminhão é feito o diagnóstico. Antes deste caminhão passar
para que ele seja colocado na espera para receber a peça, o conserto, existe uma pessoa que se responsabiliza por ver essa parte antes que ele seja colocado nessa situação? Sim, é o que eu acabei de dizer. O mecânico que está executando o trabalho, né, ele percebe a falha, faz o diagnóstico da falha, a gente vai ver se há necessidade da troca. Se houver necessidade da troca, a gente já faz o pedido ali. Ele comunica para o senhor? Comunica. Comunica para o senhor o defeito, Eu estou dentro da oficina. a o tempo peça, todo. a situação, e o senhor aciona aquilo que tem que ser acionado para a solução. É. É isso? No período noturno, a diferença está no período noturno. No período noturno não tem como fazer compra de peças. Então a gente, no período noturno, é feito o diagnóstico e o caminhão espera para o dia seguinte para ser consertado. E aí o senhor tem a ciência disso e o senhor encaminha a situação. Totalmente. E quando o veículo chega da empresa onde ele foi para ser consertado, trocado a peça, quem é a pessoa que recebe e fiscaliza para ver se de fato o serviço contratado foi prestado? Tanto eu como o engenheiro que está lá. O senhor e o engenheiro Engenheiro. atestam esse serviço. Testamos. A oficina realiza o pedido das peças em qual empresa? Qual é a empresa que vocês se reportam para fazer o pedido das peças para a manutenção desses caminhões? O pedido das peças nós fazemos para o gestor de contrato. Não fazemos pedido para peça para terceiros. A gente faz o pedido das peças. Quando ela chega, aí a gente faz o pedido para retirá-la também, para colocar no caminhão. Certo. E aí ela chega e as peças são trocadas pela própria oficina da Comurg ou pela empresa que é gestora também? Dependendo do serviço, quando o serviço é feito dentro das nossas oficinas, o mecânico que pediu, o mecânico que troca. E qual é a definição para saber se esse caminhão tem que ser consertado dentro da oficina da Comurg ou se ele tem que ser enviado para a empresa que está prestando o serviço para a Comurg? Como eu disse anteriormente, quando é caixa de câmbio, é a caixa automática, nós não temos essa mão de obra. A gente já solicita ao gestor de contrato que aquele caminhão não tem conserto lá dentro. Ou, quando o motor funde, a gente não tem como reparar esse motor lá dentro, precisa dar uma retífica. Né? Comunicamos a ele também que esse carro vai ficar parado até esse serviço ser prestado. Então, a maioria desses serviços, eles são feitos pela Comurg, pela oficina, da qual o senhor é o gerente, ou ele é direcionado para a empresa que está prestando o serviço? Esses dois tipos de serviço é direcionado para fora. Mas qual é a maior quantidade? É esses dois tipos de serviços ou os serviços que são feitos diretamente na oficina da Comurg? A maior quantidade é os serviços diversos, né? É esses que são feitos dentro da Comurg, que quebra muito. Mas todos os carros que quebram hoje, nós liberamos ele no dia. Quem é a pessoa que atesta as notas fiscais de compra e de troca das peças dos veículos? Qual é a pessoa que dá o ateste nessas notas? É o gestor do contrato. Não, mas tem que ter alguém, o gestor do contrato, ele compra a peça e ele repassa para a Comurg. Lá na hora de repassar para a Comurg, quem que atesta essa nota fiscal e este serviço? Lá na Comurg, na oficina, não chega a nota fiscal para nós. Ela vai direto para o gestor de peça. Chega as peças, a gente atesta a qualidade das peças. Se as peças não tiver qualidade, nós devolvemos para o gestor. Ok. E pedimos a troca dela. Ok, Agora, mas para lá então não vai nenhum tipo de nota. Nós não recebemos nota fiscal. E qual é a forma que vocês fazem para atestar, por exemplo, essa peça que chega lá para vocês? Você vai pegar a peça, vai verificar, essa peça está ou não adequada, e aí você vai ter que atestar, porque é a Comurg que vai pagar. Né? Tem que atestar a peça e tem que atestar o serviço. Quem que faz essa parte? A qualidade da peça, a gente já está há muitos anos no mercado, a gente sabe quando uma peça ela tem qualidade ou não. E quando essa peça não é uma peça de linha, uma peça boa, a gente fala logo, essa aqui nós não vamos colocar, porque o serviço não vai ter qualidade. Mas o correto não deveria ter isso ser feito de forma documental? Porque, ao que o senhor está nos informando, isso é feito de forma aleatória. Apenas não, a peça é boa e a peça não é boa. Isso não deveria ter uma formalização, um meio formal de se fazer isso acontecer, até para que resguarde o trabalho do senhor? Documento
tem, porque ela vai com a nota. A única coisa que a gente faz é aceitar ou não aquela peça. Certo. Então, no E a momento gente que o é senhor... atendido naquele momento mesmo a gente é atendido. Entendi. Então, no momento em que o senhor recebe a peça, o senhor está atestando que ela está em conformidade com aquilo que foi Conformidade solicitado. com o serviço que a gente vai prestar. Em relação às empresas prestadoras de serviço, pergunto sobre as peças velhas, aquelas que são retiradas dos veículos. Elas são devolvidas para a Comurg? Não, senhor. Não? Não, eu ainda não vi isso acontecer lá. Ok. E a Comurg faz com que as peças velhas que são retiradas do veículo, especialmente dos caminhões, possa passar por uma situação de saber se ela pode ser recondicionada ou não? Tem um controle sobre isso? Nós já fazemos isso lá. As peças que é possível ser recondicionada, que tem condições de ser reutilizada, nós fazemos, ou fazemos lá dentro mesmo, né? Quando precisa de torno ou coisa assim, a gente manda para fora. Mas, normalmente, nós fazemos lá dentro. Nós já fazemos esse tipo de serviço. Esse recondicionamento dessas peças, quando acontecem, eles são feitos lá na oficina? Lá na oficina. Mesmo quando é aquele serviço mais pesado, de peças mais complexas, como o senhor colocou aqui, a caixa mecânica, essas coisas assim? Nós recuperamos. A caixa de câmbio mecânica é feita lá dentro da oficina. Abrimos e fechamos a caixa mecânica. O motor também, quando não precisa retífica, nós fazemos lá, normalmente. Existe um controle, senhor Walter, por parte de vocês, em relação a, por exemplo, um caminhão passou por uma manutenção lá na Comurg, ou lá fora. Daqui 30 dias ou 15 dias ele tem que voltar para a manutenção. Como é que vocês conseguem controlar se ele não está passando pelo mesmo problema anterior de forma repetida? As quebras são acompanhadas, dia a dia. De cada veículo? Existe um controle? As quebras são acompanhadas. Aí, quando repete a quebra, né, quando a quebra repete ao mesmo tempo, aquela mesma coisa, a gente vai procurar saber o que aconteceu. Se foi provocada, né, ou se é má qualidade. Ok. E aí existe um controle disso? Existe. Porque não há possibilidade de um caminhão voltar 3 vezes por mês para fazer a mesma manutenção, para trocar a mesma peça, isso é descartado, não tem essa possibilidade. Essa condição de serviço, há demais da conta. Nessa condição de serviço e com os caminhões que estão rodando, isso há demais da conta. Com a qualidade, o tempo de uso desses caminhões, nesse trabalho que está sendo feito aí, o tempo dele é mínimo, é curto. Quais são as peças que mais são degradadas nesse contexto que o senhor está me falando? Do caminhão? Kit de embreagem, o que mais? A embreagem é uma delas que quebra muito. A embreagem num carro comum teria que durar 60 mil, 80 mil. Certo. Lá no nosso serviço, no serviço que é prestado pela Comurg, ela não dura 10 mil, 12 mil. 12 mil quilômetros. Não dura. E aí não tem, essa é a nossa preocupação. Não tem a possibilidade de você trocar a embreagem do mesmo, é esse controle que eu estou querendo ouvir do senhor, de um mesmo caminhão, de forma repetida em um prazo curto. Por exemplo, em um mês o caminhão quebrou a embreagem, o mesmo trocou a embreagem, pagou a peça, gastou o dinheiro, e aquele mesmo problema se repete no mesmo caminhão de forma repetida. A gente já espera. Em 30 dias. A gente já espera nessa quilometragem, em trocá-la novamente. Sim, mas na quilometragem. Mas então existe um controle para que seja feito essa troca dessa embreagem, para que não haja a possibilidade de uma troca de uma peça que acabou de ser trocada novamente. Existe um controle disso? Existe. E de forma documental. Tem como a gente avaliar esse carro antes mesmo que ela quebre. Antes que ela chegue a esse ponto. A gente faz essa avaliação. Todos os domingos a gente passa todos os carros que estão disponíveis na vala e é verificado esse tipo de coisa. O senhor saberia dizer para nós aqui quantos pneus novos a Comurg adquiriu para os caminhões anualmente, em uma média? Quantos pneus são adquiridos? Eu não sei precisar para o senhor, não. Esse número eu não tenho, ele não.
Isso é responsabilidade lá da sua parte também? Essa Sim. questão dessa troca dos Sim, pneus? as trocas dos pneus é a minha responsabilidade. Mas o senhor não tem esse Não, número? não tem porque não tem estoque lá, vai chegando e colocando, não faz estoque. Então a gente não sabe, não tem esse controle, não faz esse controle. Não, O e controle que a gente não tem o faz- controle para saber quantos pneus estão sendo O trocados? controle que a gente faz, aonde está sendo aplicado o caminhão, qual caminhão que está aquele pneu, que os pneus são numerados. Isso não tem controle. Então, Eu não tenho de forma estoque lá, documental. Então, vamos lá. Chegou um caminhão, o senhor trocou o pneu dele. Ele saiu para rodar, rodou. Por algum motivo, eles pegaram esse caminhão, levou e trocou os pneus dele, colocou o pneu velho no lugar do novo. Aí vocês, sem nenhum tipo de controle, trocam os pneus dele novamente? Ou como que é feito esse controle? Uai, eu não entendi a pergunta, senhor. Bom, o senhor está me dizendo que não há um controle para a troca dos pneus dos caminhões. Um caminhão que o senhor troca o pneu dele hoje, sai para rodar. Se não tem controle e alguém troca esses pneus lá fora, e quando ele volta com o pneu velho novamente, vocês simplesmente trocam os pneus desse caminhão de novo ou tem um controle documental, por quilometragem? O que está acontecendo? Eu não sei falar para o senhor o número de pneus, mas os pneus são controlados, sim. Todos eles são numerados, entendeu? Tem a planilha dos carros, cada carro tem a sua planilha, tem a numeração dos 6 pneus nele. Se sair um pneu ali e ele for sucateado, ele é tirado também do sistema e colocado outro novo no lugar dele. Tem o controle dos pneus, sim, bem feitinho lá. Certo, mas esse controle é feito pelo senhor, porque o senhor é o gerente, né? Esses pneus são trocados lá na oficina de onde o senhor é gerente. Sim. Aí existe um controle em que o senhor tenha a ciência dele, que é documentado para que a coisa tenha clareza nessa Sim. situação? Sim, tem. Ok. E esses pneus que são trocados? Porque é muito comum você reaproveitar pneu. Você pega o pneu velho, faz o recapeamento desse pneu, coloca em uso, ele roda mais um tanto. É feito essa parte lá dentro também? 3 vidas úteis. 3 vidas úteis. Assim como manda todos os transportadores, nós fazemos lá dentro. Até 3 vidas úteis, nós aproveitamos do pneu. Ah, ok. Então, reutiliza ele pelo menos 3 vezes. 3 vezes. Recapia e tal. Tem um local que é feito isso ou é feito lá mesmo? Não, tem uma empresa que faz esse tipo de serviço lá. É. O senhor tira aquele pneu, detecta que aquele pneu não está para uso, mas pode ser reutilizado. É. Aí ele é encaminhado para essa empresa? Sim. Qual que é a empresa? Se eu não estiver enganado, é Pneus Forte. Eu não Pneus posso Forte. afirmar, aí é ela que faz a recapagem. Pelo menos foi ela que eu vi buscar pneu lá dentro. Ok. Eu finalizo aqui as minhas perguntas e já passo aqui para o vereador Thiago Viotti. Boa tarde, senhor Walter. Boa tarde. Seja bem-vindo à comissão. Obrigado. Pela presença do senhor, Obrigado. pelos esclarecimentos que o senhor tem trago até o presente momento. Muito obrigado. Senhor Walter, o senhor disse a respeito da experiência que o senhor tem como mecânico, não só aqui, mas inclusive trabalhando fora. Mas o senhor já foi gestor de alguma oficina, seja do porte, por exemplo, da Comurg ou de alguma empresa privada? Gestor. No grupo de Elon Santos, eu fui gerente lá por vários anos. Lá em Angola, foi por 7 anos, Certo. como gestor. Ok. Na Aviação Reunidas, mais 3 anos como gestor. Perfeitamente. Quando o senhor trabalhou especificamente para 2 grupos que são de empresas privadas, o senhor não era obrigado a ter um relatório mensal de qual era o custo mensal, de qual era as peças trocadas para a sua companhia? Lá sim, nessas empresas a gente fazia isso. A gente tinha dentro da equipe o pessoal que fazia isso. Perfeitamente. E por que o senhor está na Comurg há 6 meses e o senhor não consegue dar um diagnóstico claro e preciso, seja do custo, seja
das peças desta companhia que o senhor hoje está como gerente? Pois é, até o momento a gente não trabalhou nesta área. Que valores, eu não sei precisar nenhum para vocês aqui. Mas se eu perguntar para o senhor, como foi acabar de perguntar aqui, o senhor não conseguiu dar a resposta. Quantos pneus foram trocados mensalmente? O senhor tem esse Eu dado? precisaria consultar a minha equipe lá. E eu não trouxe esses valores aqui. O senhor teria que consultar uma equipe, mas o senhor, enquanto gestor, hoje o senhor não tem esse dado. E eu não tenho esses dados aqui. Perfeitamente. O senhor Walter, em relação à questão dos pneus, existem pneus novos, claro, pneu rasgou, tem pneu que não é recuperado. O que são feitos com esses pneus que não são recuperados? As carcaças, elas ficam no poder da Comurg ou elas são vendidas ou descartadas? Os pneus que a gente vai retirando, a gente armazena ele lá no canto lá. Aqueles pneus que é sucateado. Perfeitamente. Mesmo o pneu sendo sucateado, ele tem um valor. Todo mundo sabe que mesmo um pneu que ele foi descartado, ele tem um valor. O que é feito com esses pneus que foram descartados? Eles são armazenados lá, não? Lá tem um canto lá que são armazenados lá. Tá, e depois ele vai para onde? Eu não sei te precisar, eu não sei te falar. Ok. Hoje, tanto a venda dos pneus é do Pneus Forte e a recapagem também é da mesma empresa? Eu não sei, eu não conheço o fornecedor de pneu novo lá. Eu disse aqui que eu já vi a Pneus Forte buscando pneu lá. Então, se eu supus que a Pneus Forte é a recapadora que faz recap lá. Agora, quem entrega pneu novo lá, qual que é a empresa, eu não sei te precisar qual que é ela, não. Senhor Walter, o senhor informou que, em média, por dia, nós estamos falando por período, mas então é por dia, existe, chegando na oficina do senhor, aproximadamente de 30 a 36 caminhões por dia com problema. Nos 3 turnos. Perfeitamente. Então, em 24 horas. Em 24 horas, o senhor tem uma média de 30 a 36 caminhões chegando para manutenção. Como é que o senhor consegue entregar esses caminhões de volta para a rua? Porque as reclamações é simples, é pequena. Quando a reclamação é grande, né, aí o caminhão fica 2, 3 dias dentro da oficina, mas isso é raro. Né? A gente entrega porque as reclamações são pequenas. Problema de vazamento de ar, problema de freio, perda de óleo, é coisa que você faz ali em jogo rápido. O senhor disse que tem uma peça especificamente que ela quebra com muita frequência, que inclusive a manutenção é escassa no Brasil e que todas as vezes que quebra tem que ser feita um pedido e aí tem que ser importado. Hoje, quantos caminhões estão parados por falta dessa peça? 19 caminhões. Quanto tempo eles já estão parados em média lá, senhor Walter? Esses 19 em média? Não entendi a pergunta. Hoje nós temos 19 caminhões que aguardam essa peça que nós não temos aqui. Isso. A peça não existe aqui, a manutenção para ela é escassa no Brasil. Isso. Esses 19 caminhões estão aguardando esta peça em média há quanto tempo? Eu posso te afirmar isso durante o período que eu estou lá. Perfeitamente. Né? Durante o período que eu estou lá, apenas 6 caminhões foram consertados durante 6 meses. Foram consertados 6 caminhões que saíram, né? E agora tem 19. Isso. Então, durante 6 meses, nós tivemos apenas 6 caminhões que receberam essa peça. Os outros 19 estão aí. Se a gente for trabalhar nesta média de um caminhão por mês, nós estamos falando que nós vamos aguardar 1 ano e 8 meses só para que esses caminhões voltem a ter as mesmas peças. Experiência que o senhor tem também trabalhando para outras empresas, como é que consegue fazer prevenção de manutenção com 36 caminhões chegando por dia na Comurg? Aí não tem como. É do jeito que a gente está fazendo, só no domingo. Então não existe hoje um trabalho de manutenção, o senhor concorda? Só no domingo. Domingo nós fazemos essa prevenção. Bacana. O senhor acredita que a terceirização da frota completa seria uma solução para diminuição de custo e automaticamente para acabar com esse descontrole que hoje há na questão das manutenções, senhor Walter? Olha, eu acredito, né, no corpo humano que eu tenho dentro da Comurg hoje. Perfeito. Né? Por pouco tempo, mas eu acredito naquele corpo humano que eu tenho lá, que a mão de obra lá é uma mão de obra maravilhosa, excelente. Perfeito. Eu acredito naquilo lá, né?
E sou daquele também, que não adianta recuperar o que está lá. Porque para mantê-los é muito mais caro do que o que vai gastar com recuperar. Então o senhor Agora, chegou num ponto. terceirizar O senhor chegou num ponto importante para mim. O que está em discussão, seu Walter, e aqui eu faço aqui um elogio de público, tanto ao senhor como gerente da oficina, como a todos os mecânicos. Obrigado. Está muito claro aqui, seu Walter, que vocês trabalham muito mais do que qualquer outro profissional de uma empresa privada. Isso é claro para mim. Prova disso, como o senhor mesmo disse, chega a 30 caminhões por dia. E todo mundo tem que trabalhar no sufoco e na correria, tem que entregar. Então, os servidores, é indiscutível o compromisso que eles têm com a companhia. Mas como o senhor mesmo está dizendo, 49 caminhões que hoje estão lá parados, palavras do senhor, pode ser recuperado, mas vai gastar muito mais com a manutenção do que, às vezes, um novo. Se esta é uma regra, e eu acredito que é, para que manter uma política de compra de caminhões para que seja feita uma manutenção como essa? No mercado existe caminhões adequados para esse tipo de trabalho. Qual o tempo de vida útil de um caminhão desse, senhor Walter? 4, 5 anos. Então, o senhor me disse que os caminhões de 2019 ainda são possíveis de continuar trabalhando, correto? Então, Mas hoje, o maior número de caminhões que existem na companhia, inclusive à disposição do senhor, são das frotas de 2016 para trás. sim. Então, esses caminhões não servem mais, correto? Ele não serve Para esse trabalho. Nós estamos falando esse disso. trabalho, mas serviria para uma outra atividade dentro da própria Comurg. Por exemplo, Na poda, na remoção, só trocaria o implemento. e falta caminhão para poda, Isso eu não sei te explicar, porque aí tá fora porque da não minha adianta retirar uma frota, reformá-la e deixá-la para a poda, sendo que talvez a poda não precise. Então, é um custo a mais que nós estamos falando. O problema aqui, seu Walter, que nós estamos discutindo, é uma questão de dinheiro público sendo desperdiçado. Sim, entendi. Não é do trabalho de vocês. O trabalho de vocês, repito, de público. Falo isso de maneira clara. Vocês são heróis, mas falta gestão. E aí eu não estou fazendo uma crítica especificamente ao senhor como chefe da oficina. Falta uma gestão de controle de gasto. Quando nós falamos dos pneus, quando nós falamos das carcaças, quando nós falamos das recapagens, quando nós falamos que simplesmente chegam lá, tem que trocar a peça. Existe cotação? Não existe. Então existe, na verdade, infelizmente, uma falta de gestão. Repito, o senhor não é o único culpado. Quando eu falo que não é o único culpado, porque também o senhor não pode ser isento. A partir do momento que o senhor assumir essa função de chefe da oficina, o senhor também tem que responder por ela. Mas fica aqui, de maneira clara para mim, não existe uma manutenção preventiva, justamente por causa da demanda gigante que hoje tem dos caminhões antigos, repito, frota de 2019 para trás. Falta a questão desse controle de peças, pneus, do custo mensal, do gasto, e como é que poderia ser feito para haver um contingenciamento de despesa. Obrigado, senhor Walter, pelas respostas mais uma vez. Agradeço o senhor pela disponibilidade de estar aqui. Vereador Isaías. Muito boa tarde a todos, os nobres vereadores, senhor presidente, a imprensa e também o senhor Walter Manuel dos Santos. Boa tarde para o senhor, obrigado pela presença do senhor aqui e pelas perguntas que já foram feitas. Deu para observar que o senhor realmente é um profissional qualificado, mas que o senhor vive, desculpa a expressão, dançando sem música e fazendo milagre com pouco que tem nas mãos, mas que estamos aqui para ajudar também a mudar essa situação, porque levando um serviço com qualidade, isso vai refletir realmente na população. Agora, senhor Walter, antes do senhor estar como gerente de manutenção, o senhor já exerceu alguma outra função dentro aqui do município? Não. A minha função foi
Foi fora do município. Aqui na prefeitura, o senhor não exerceu nenhuma função dentro da prefeitura? No geral? Não, eu É a primeira vez que o senhor... Não, eu passei pela Comurg anos atrás, né? 1 ano e pouco. Eu Quanto passei tempo? por ela Qual época? na gestão do Paulo Garcia. O senhor era o que na época do Paulo Garcia? E eu fui chefe de oficina da Comurg. Ah, o senhor já foi chefe da oficina? Foi, Isso, na época do Paulo Garcia, foi que ano? Garcia. 2012, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Bastante Passei tempo por atrás. lá, passei por lá e saí logo. Entendi. E, no caso, na época que o senhor atuou, então o senhor já sabe que esse problema não vem de hoje. Mas naquela época ela foi muito mais fácil. Ah, isso que eu queria saber. Na época que o senhor atuava, na época do prefeito Paulo Garcia, o senhor tem como fazer uma comparação aí da época? Naquela época nós tínhamos 11 caminhão reservas dentro da garagem. Então era feita a manutenção. Você colocava o reserva e parava 11 carros, ia trocando. Hoje não tem essa possibilidade. E essa mesma modalidade, a mesma atuação que o senhor tinha na época, por que não é colocado hoje? Se na época era bem melhor do que hoje. Qual a dificuldade que o senhor está tendo? A dificuldade maior hoje é que nós não temos esses caminhões disponíveis. Nós não temos esse caminhão disponível hoje. Desculpa, como é que é? Hoje nós não temos esses caminhões disponíveis. Quando eu cheguei lá, eu já encontrei a frota do jeito que está. Entendi. Quando eu cheguei para a Comurg, a frota já estava daquele jeito lá. Então, na época, o senhor tinha 12 caminhões reserva. 11 caminhões então, dava para Dava flexibilizar. para fazer a troca dos caminhões que estavam rodando e manter todos rodando. Entendi. No caso, qual a sua avaliação atual, no caso, nesse sistema, e o que o senhor acha que poderia melhorar no caso? Olha, se é a intenção dos gestores recuperar os carros, se recuperasse todos os carros, a gente manteria esses carros rodando, fazendo a manutenção preventiva. Mas, volta a frisar, o gasto é bem mais maior do que levantá-los, né? Dá para levantar e ele voltar a rodar nesse sistema que está aí? Dá. Dá para levantar e voltar. Só que não sei se vai valer a pena para o município gastar esse dinheiro todo. E sucatear também não é o meu pensamento, eu não vejo por esse lado. É um caminhão que pode ser aproveitado. Mas o senhor teria agora uma prévia, assim, uma sugestão a dar com respeito a essa situação, de imediato? Infelizmente, eu não sei como é que seria feito. Eu não sei não sei se alugar mais caminhão e colocar lá dentro para a gente poder recuperar os que estão lá, eu não sei. Eu acho que o caminho mais correto seria esse. Entendi. Porque o gestor anterior que vocês ouviram aqui, né, e pelo que eu vi pelas redes sociais, ele foi até muito elogiado pelos senhores. Né? Ele falou aqui que gastou 5, 6 milhões, não sei, para manter a frota rodando. Né? Mas, na verdade, ele tinha 24 caminhões locados. Quando foi para terminar a locação, chegou 49 caminhões Mercedes novos para ele. Então, ficou fácil para ele fazer a gestão. Entendi. Quem foi a pessoa anterior ao senhor, que o senhor substituiu? Eu não conheci. Eu não conheci o gestor superior. O senhor sabe quanto tempo ele ficou lá? O diretor superior, o diretor anterior que esteve aqui. Uhum. Não, o gerente de Eu não conheci. Eu não conheci. Entendi. Quando o senhor chegou lá, no caso, o que o senhor encontrou, qual foi a atual situação? É o que está agora? É o que está agora. Mas nesses 6 meses, o serviço do senhor, qual foi a melhoria na atuação do senhor? Ou o senhor não deu para fazer muita coisa nesses 6 meses? Do jeito que está lá, não dá para melhorar muita coisa. Né? Porque tudo que a gente faz agora, os caminhões vai quebrando, você vai ter que ir só colocando, só repondo.
que a gente faz é repor. Quebra não repõe, quebra não repõe. Não tem como a gente aumentar o número de carros para poder fazer a manutenção preventiva, fazer o correto. O senhor, no caso, tem toda a liberdade para trabalhar ou o senhor sente Não. muitas restrições? Eles me dão toda a liberdade de ação. O senhor tem... Dentro da minha área. Eu sou limitado dentro da minha área. Entendi. Da minha área eu faço... Agora, o senhor, o vereador Tialo fez uma pergunta e o senhor disse que acredita na equipe atual do senhor. O senhor acha que a equipe atual é o suficiente para realizar o trabalho? A mão de obra tem que ser um pouquinho mais melhorada. É uma mão de obra excelente, né? Mas a gente tem que atualizá-la, tem que melhorá-la. A gente tem que tentar sempre constante melhorar. Eu percebo aí que os trabalhos estão assim meio que nos limites, né? Eu percebo que alguma coisa tem que ser feita, porque 30 caminhões nos 2 turnos, 2 ou 3 turnos? Os 3 turnos. Então, dá 30 e poucos. O senhor falou que... A média é de 10 por turno. 10, rodando tem 44. 44 Quer caminhões. dizer, praticamente usa, a frota toda dá problema. Então, está tudo no limite. Tudo no limite. Então, atualmente, tem que ter alguma coisa tem que ser feita, no caso, né? Sem dúvida, alguma coisa. E o que teria que ser feito, era a manutenção preventiva. Essa nos ajudaria a manter mais a frota, não e aliviar de quebrar. Porque nós temos uma frota cansada, né? A quebra ela vai acontecer diretamente, porque a quebra ela passa a ser normal diante do quadro dos carros. Entendi. Agora, essa varrição mecanizada, o senhor tem conhecimento a respeito desses caminhões? Se eles têm boa funcionalidade, o senhor como mecânico, o que o senhor teria a dizer? Eu conheci essa varrição mecanizada, eu conheci lá em Luanda. E a funcionalidade dele? O que o senhor Lá em tem a dizer? Luanda. Olha, a gente vai ter um pouquinho de problema para poder, se realmente inicializar aqui, um pouquinho de problemas, porque a maior parte dos nossos condomínios estaciona os carros na rua. E a varrição dela é feita de ponta a ponta. Como é que vai fazer isso? Se nós pegarmos um setor sul hoje, como é que vai fazer isso? O senhor acha que teria, então, dificuldade para... Tem dificuldade, mas é um trabalho, eu vi isso lá em Luanda, é excelente. É maravilhoso. O senhor pega assim uma avenida T7 ali, que normalmente deixa alguns limpo, trechos não fica não se limpinho, estaciona. fica limpinho e no tempo age muito rápido. O senhor acha que funcionaria bem aqui na cidade de Goiânia? Íamos ter um pouquinho de trabalho, mas que ia ser um trabalho, ia ser bom, sem dúvida. Entendi. Senhor Walter, obrigado pelas respostas do senhor. Senhor presidente, estou satisfeito com as respostas. Muito obrigado. Senhor Walter, só para mim, já vou passar para o vereador Azolim, mas eu gostaria de... Eu perguntei para o senhor sobre a forma de ateste, quem recebe, como que é feito isso. Sim. Como que é feito o controle entre peça que é nova e peça que é recondicionada no momento em que vocês vão fazer o ateste dessas peças, de recepção dessas peças? As peças que é nova e as peças que são recondicionadas. As Porque peças... já foi dito aqui para nós, aqui na SEI, que existem peças que são recondicionadas e voltam para ser reutilizadas. Sim, sem dúvida. Nós sabemos também que essas peças são bem mais baratas do que para você pagar uma peça que é nova. Obrigado. Então, qual é o controle que é feito no momento de troca dessas peças, ou de aceitar estas peças que são pedidas lá? Se a peça é nova ou se a peça é recondicionada? Como é que vocês fazem essa medição e como é que vocês relatam isso? Excelência, a peça recondicionada, nós não pedimos compra dela. Nós recuperamos do próprio caminhão. Na hora que vai trocar uma peça que ela não dá mais, a gente pede a peça nova. A gente não aceita a compra de uma peça usada para nós utilizar lá. Ok. Nós recuperamos apenas as peças do próprio caminhão. Então, ela não é retirada do caminhão, manda para recondicionar e volta. Não. Nós arrancamos uma cuíca lá, desamontamos ela,
Certo. Trocamos o reparo dela e colocamos para trás. A caixa de câmbio da mesma forma. Trocamos as engrenagens quebradas, colocamos para trás e montamos novamente no carro. Agora, pedir uma peça recondicionada do mercado lá para dentro, isso a gente não aceita, porque não tem qualidade, a gente não sabe o que está lá dentro. Mas o senhor sabe atestar se essa peça de fato é nova ou se ela é recondicionada? Sem dúvida. E há um ateste para isso. É feito de forma documental um ateste de que de fato é uma peça nova que está Sem chegando. dúvida, sem nenhuma... Para não ter o risco de de você comprar uma peça nova e vir uma peça recondicionada, teoricamente bem mais barata, para ser colocada nos equipamentos. Dentro enquanto eu estiver lá dentro, e por onde eu passei, eu nunca aceitei esse tipo de trabalho. Ok. Obrigado. Vereador Azulim. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, essa informação trazida para o senhor Walter aqui são importantes, mas já são todas repetidas. A SEI já sabe que a frota é velha, já temos informação suficiente para que o relator possa apresentar. Um bom trabalho na SEI. Você vai ficando por último, até os membros já estão cansados, parece, né? Não dão conta mais de ficar até o final aqui do depoimento. Até constrangedor para todos nós. Quem deve estar assistindo aqui deve estar achando o quê, hein? Deve estar achando o quê? Eu, mais ou menos, na rua, ouço muito, né? Que isso aqui está cada vez desmoralizando um pouco mais os membros da SEI, e eu estou vendo que acabou o foco, a SEI. Mas fica aqui nesse ping-pong, parece caçando o que fazer. Essa opinião minha, respeito qualquer um de vocês, mas e quem também deve estar nos assistindo deve estar pensando, né? Esse povo está mais perdido que cego em tiroteio. Eu acho que o foco está bem desviado do que precisava mesmo dessa SEI. E o pessoal que começou muito ativo, muito persistente, querendo entregar aquele resultado, não sei, de hora em hora, com muita raiva, muito determinado a aprofundar, está esvaziando. É o resultado que está Vereador, vou pedir para o senhor se ater às perguntas da SEI. Vamos utilizar a SEI. Já estou concluindo. O senhor é um vereador competente, experiente. Vamos utilizar esse tempo nobre do nosso senhor que está aqui para responder e perguntar as perguntas que o senhor tem que fazer em relação à Comurg. Então, eu já vou finalizar, eu não vou ter pergunta, porque as perguntas tudo é repetido, as falas é as mesmas, os documentos é as mesmas, tudo é o mesmo. Então, senhor presidente, mais uma vez, mas eu tenho que alertar quem está nos acompanhando, que vai ser uma da SEI mais fracassada que a Câmara Municipal fez. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Queria fazer a última pergunta, o Guerreiro. Senhor Walter, quando o senhor falou dessas caixas, essas caixas automáticas, elas só existem fora do Brasil? Aqui no Brasil não existe em lugar nenhum que possa comprar essas caixas? Essas caixas automáticas, ela já foi superada. Ela foi construída há algum tempo atrás, Ela já foi superada. A tecnologia ela vai avançando, como o senhor sabe. Sim, mas aqui no Brasil não existe? Existe. A mão de obra existe, mas é escassa. Agora, a peça não. A peça vem dos Estados Unidos para cá. Se abrir uma caixa, tem que achar o importador para importá-la. Aqui no Brasil não tem? A Alisson é um fabricante fechado. É uma caixinha fechada. Ela treina só os concessionários. Não treina ninguém de fora. Ela só treina os concessionários. Olha, o concessionário que nós temos aqui, é a DCCO, é para a região todinha, tem região todinha, mais o Triângulo Mineiro. Goiás, Mato Grosso, Tocantins e o Triângulo Mineiro. Para atender tudo isso, uma concessionária só. E com 2 mecânicos que tem lá dentro. Porque, senhor Walter, senhor presidente, eu não sou mecânico, sou leigo nessa parte, mas todos nós precisamos da manutenção do carro, coisa parecida. Mas está mais fácil
achar ouro lá no garimpo do que Pois é, achar essa peça. Se o senhor da estiver pensando caixa. em comprar um caminhão, já verifica se a caixa é Alisson. Se for, o senhor pode sair dele. Nas porque o senhor não próximas vai ter compras aí manutenção dos fácil caminhões, pra ela. vamos ter que ver um caminhão que tem uma caixa que pelo menos se ache No mercado. peça mais perto. Muito obrigado, senhor Walter. Agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui, que estão acompanhando o nosso trabalho. Tenho plena convicção que a população saberá reconhecer o trabalho que foi feito de forma séria, decente, digna, e nós vamos, de fato, entregar para a cidade uma Comurg melhor, uma gestão melhor. Nós vamos, de fato, entregar para Goiânia algo que seja decente. Nós precisamos fazer uma reestruturação na Comurg, e acredito, vereador, meu amigo, pastor Isaías, que o trabalho será entregue de forma muito decente, consistente, e Goiânia saberá quem foram os parlamentares que de fato trabalharam em busca de solução para os problemas da Comurg e em função de esclarecer todos os fatos que nós esclarecemos através desta SEI, para que o relatório seja um relatório consistente. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada essa sessão. Agradeço a presença do senhor Walter, que respondeu de forma muito serena aqui as nossas perguntas. Convoco a próxima para o próximo dia 19, às 14 horas.